Olá, olá, bem-vindos ao episódio 27 do Gabinete RP. Este episódio eu já estava para o gravar antes do final do ano e acabei por não gravar porque, enfim, não houve tempo. Mas também não é um problema porque o tema é intemporal e, portanto, vai sempre fazer sentido. O título é Dicas para quem está num processo de recrutamento e até partilhei um story a pedir que a malta deixasse, no fundo, o seu feedback, as suas principais dificuldades no que toca a processos de recrutamento. O que é que sentiam como os principais obstáculos, de que forma é que tinham visto outros processos de recrutamento em que estiveram envolvidos não correr tão bem. E tenho aqui dois feedbacks que vou partilhar. Recebi mais, mas vou aqui partilhar dois em específico, para também não ocupar demasiado tempo para o episódio não ficar muito longo. E porquê é que decidi fazer este episódio? Nos últimos 2 meses, mês e meio, 2 meses, nós tivemos alguns processos de recrutamento a decorrer aqui no Grupo PIA, na verdade 7 processos de recrutamento, e fiquei simultaneamente positiva e negativamente surpreendido. Isto porquê? Em especial no setor jurídico, em que não é assim tão fácil conseguir, eu não quero dizer conseguir trabalho, conseguir uma boa oportunidade. E sabendo eu que nós, PIA, felizmente temos uma boa reputação no mercado jurídico, surpreende-me que hajam tantas candidaturas tão aquém das expectativas de um ponto de vista formal. E há candidaturas que, no nosso caso, nós não nos consideramos, porque sentimos que era a nossa obrigação analisar todas as candidaturas. Mas o mínimo que se pede em qualquer candidatura é perceber exatamente para onde é que as pessoas estão a candidatar. Então esta é a primeira dica. Se te estás a candidatar para um escritório, uma empresa, etc., que está a recrutar e te estás a candidatar na sequência desse processo de recrutamento, tenta conhecer minimamente essa empresa, tenta perceber quem é que está a recrutar. Uma coisa que me irrita solenemente é receber um e-mail a dizer: excelentíssimo, abre parênteses, S, portanto, excelentíssimos senhores do Departamento de Recursos Humanos da PIA Legal. Malta, eu percebo, tecnicamente não está errado. Não. Para as pessoas que não conheciam a nossa empresa, eu percebo. Mas há currículos de pessoas que eu sei quem são que não faz sentido enviarem o currículo dessa forma. Não faz sentido enviar o currículo de forma despersonalizada. E tenham o cuidado de, no texto, deixar qualquer coisa. Nós falamos muito das cartas de motivação. Eu não peço uma carta de motivação. Na verdade, o e-mail com a candidatura é o sítio indicado, na minha opinião, e posso deixar que este é o feedback para a PIA, esse é o sítio indicado, o espaço onde fazem a candidatura, seja um e-mail, seja um Google Forms, seja um Typeform, seja o que for, para deixarem a vossa motivação relativamente à candidatura. Para nós era completamente diferente receber uma candidatura, por exemplo, a dizer: ao cuidado da administração da PIA Legal, ou excelentíssimos Sr. Rafael Parreira e Cláudio Alfaiate. Este foi um cuidado que muita gente teve em muitas candidaturas. E isso revela o cuidado de conhecer a empresa. Nós tivemos muitos candidatos que deixaram ali um curto texto em que faziam, no fundo, um resumo de quem são, porque é que se estão a candidatar, e a explicar que já acompanham a empresa há algum tempo e que sempre gostaram da empresa, etc. É óbvio que quem não acompanha não vai colocar isto. Mas tentar pelo menos deixar no e-mail como é que podem ser uma mais-valia para aquela empresa é importante. E porquê é que eu estou a dar esta dica? O nosso processo de recrutamento certamente não é o melhor do mundo, certamente também não é o pior, mas é um processo de recrutamento que para nós tem funcionado. Assenta em 3 fases. A primeira fase é a análise dos currículos e das candidaturas. Só na segunda fase é que nós vamos falar com as pessoas. Assim, mais ou menos, não como eu estou a falar convosco, vocês não estão a falar comigo, mas para quem está a assistir ao vídeo, é mais ou menos neste formato. Google Meet,
E, no fundo, trocamos umas ideias, perguntamos às pessoas porque é que se estão a candidatar, o que é que as trouxe até ali, etc, etc, etc. Depois de recrutamento para recrutamento, temos algumas perguntas padrão que vamos fazer a todos os candidatos. Mas isto é na segunda fase. É preciso passar para esta segunda fase. Ora, na primeira fase, aquilo que vamos fazer é analisar apenas e só currículos. Para quem não tem um bom currículo, porque infelizmente a experiência não é uma coisa que se compre, ou se tem ou não se tem, ou não tem um bom currículo para aquela vaga, porque aquela vaga procura especificamente experiência numa determinada área e aquele candidato é extraordinário noutra área, um pouco ao lado, é importante dar uns pozinhos naquela candidatura. É importante explicar naquela candidatura o porquê de se estarem a candidatar. Então, esta é uma primeira dica. Tenham cuidado com o texto que enviam no e-mail ou que deixam no formulário. Tenham cuidado com o primeiro impacto que vai ter a vossa candidatura. Coloquem-se do outro lado. Imaginem quem vai estar do outro lado, olhar para o vosso e-mail, de que forma é que essa vossa candidatura se pode destacar. Agora vamos à parte do currículo. Acho que a parte estética do currículo é cada vez mais importante. É uma coisa que vejo muitos candidatos a descurarem. Eu compreendo que para algumas pessoas é mais fácil a componente estética do que outras, é um facto. Há pessoas que se safam melhor com o Photoshop, com o Canva, etc. Mas no Canva, por exemplo, há tantos templates que vocês podem utilizar. É tão simples e depois ainda por cima, reparem, o currículo é uma coisa que vocês não têm que adaptar necessariamente para cada empresa. Podem utilizar para várias candidaturas e depois, no fim de terem o currículo feito, ele servirá certamente para 2, 3, 4, 5 anos. A única coisa que têm que fazer é ir atualizando a vossa experiência, eventualmente a vossa formação. Ora, é importante dedicar algum tempo à parte estética do currículo, porque é impactante. Não é segredo para ninguém que a imagem conta. Eu gravei, inclusive, um episódio aqui no Gabinete RP sobre isso. A imagem conta. Se eu viesse gravar este episódio sem ser, se calhar, com uma camisa e com um casaco e viesse de t-shirt, vocês tinham uma opinião. Não quer dizer que fosse melhor ou pior. Eu vindo assim tem outra. Se eu estivesse de blazer e gravata, tinham outra. Portanto, a imagem vai ter um impacto naquilo que vocês transmitem. E é importante que o currículo acompanhe aquilo que vocês são e a candidatura que estão a fazer. Eu também admito, para quem é mais engenhoso e tem maior facilidade em fazer isso, que devam adaptar o currículo, inclusive, à empresa para a qual se estão a candidatar. Há empresas mais modernas, outras menos modernas, algumas mais conservadoras, outras menos conservadoras. Se calhar, numa empresa que tem uma imagem mais clean, mais liberal, mais moderna, não fará tanto sentido que a imagem do currículo seja de braços cruzados, já estou aqui a dar cabo do microfone, de braços cruzados com gravata. Ou seja, numa pose mais rígida e de gravata. Porquê? Porque a partir dessa imagem não vai exatamente ao encontro daquela empresa. Isto implica conhecer a empresa. Por outro lado, se eu me vou candidatar para uma empresa mais conservadora, então essa fotografia provavelmente será uma boa opção. Rafael, mas eu vou querer utilizar o meu currículo para várias candidaturas. Então encontrem algo intermédio. Okay? Encontrem, se calhar, um aspecto visual intermédio, que não é demasiado formal, nem é demasiado descontraído. Pode ser, por exemplo, uma foto simplesmente de camisa. Isto para os senhores. Para as senhoras, eu acho que as senhoras têm muito mais diversidade de indumentária do que nós, mas há indumentárias mais... não quer dizer básicas, mas mais simples, mais versáteis, e eu acho que isso pode ajudar na construção do visual do currículo. É importante ter cuidado com a construção visual do currículo, tenham isso em atenção. Foi uma coisa que, eu não vou mentir, não deixa de passar uma mensagem para o outro lado. Há muitas pessoas que passam à segunda fase, muitas vezes, ou maioritariamente, pelo bom currículo que têm, de um ponto de vista técnico, face àquilo que nós estamos à procura. Portanto, ignorando pessoas que enviaram boas candidaturas de um ponto de vista de motivação, carta de motivação, ou o texto que acompanha o e-mail, ou o texto que deixam no formulário.
há pessoas que nós não fazemos ideia qual é a energia daquelas pessoas, mas em que o currículo é bom e por isso passam à segunda fase. E somos muito agradavelmente surpreendidos nessa segunda fase porque não bate nada com a apresentação visual do currículo, nem com a descaracterização da candidatura. Por outro lado, temos pessoas que não têm um currículo que se calhar não encaixa assim tanto como outros candidatos, mas cuja candidatura visual e textual, na carta de motivação, no e-mail, no formulário, lá está, nos leva a querer conhecer e saber mais sobre aquela pessoa. Eu acho que aqui o jogo é fazer com que quem está a selecionar-vos queira saber mais sobre vocês. E depois não se esqueçam, há empresas que, face à sua dimensão, têm um processo de recrutamento bastante bem definido, segmentado e com vários intervenientes. Aqui quem contrata somos nós, nesta fase, porque temos 20 pessoas. Mas quando tivermos 100 ou 150, se tivermos, provavelmente já não vou ser eu a fazer as entrevistas. É o mais provável de acontecer. Então também é importante, se eu me estou a candidatar para uma empresa em que eu sei que quem me vai entrevistar não são os administradores, são lideranças intermédias, eu não posso esquecer que quem está a analisar o currículo é um colega que tem, a partir de uma pressão maior para salvaguardar o seu cargo e quer que aquela pessoa obedeça aos trâmites da empresa, mas que não seja demasiado pomposo, etc. É importante conhecer a função para a qual se estão a candidatar. Depois, muito importante, embora pareça óbvio, erros ortográficos nos currículos não pode acontecer. Eu sei que não define a capacidade técnica de uma pessoa, mas não vou mentir, um erro ortográfico num currículo é algo que fica e que mancha muito, mesmo que o currículo tenha uma boa apresentação visual e a pessoa tenha uma boa carreira de um ponto de vista técnico. É muito importante ter atenção a isso. Sei que é chato, sei que às vezes na azáfama de renovar o currículo, atualizar o currículo, etc., e na correria do dia-a-dia nem sempre é fácil estar a confirmar tudo de A a Z, mas é importante. Portanto, tenham isso em atenção, verifiquem que não têm erros ortográficos. Depois, importante também a organização do próprio currículo, o nível de importância do currículo. O que nós encontramos muito aqui foram vários currículos que não eram perceptíveis. Nós, não lendo o currículo, ficamos com imensas dúvidas sobre o que é que aquelas pessoas fizeram, onde é que estiveram, quais eram as funções. É importante ter um currículo organizado, visualmente orientado. Não estou a falar da parte estética, estou a falar da parte organizacional do currículo. Isso é muito importante. Agora, para fechar aqui o episódio, eu vou partilhar estas tais duas opiniões, partilhas que selecionei. Uma é de um bom amigo meu que me disse assim: grande barreira, não é propriamente uma dificuldade para mim, mas parece um tema tabu em alguns recrutamentos. Eu, por exemplo, antes de ter empresa, passei por algumas mudanças de posição devido ao Covid e a não me identificar com a empresa onde ingressei, por aí fora, e estes pequenos capítulos fazem com que o recrutador olhe para o candidato com uma perspectiva de que este não se aguenta em lado nenhum, quando às vezes esse não é o cenário. Isto é um ótimo tema. É um ótimo tema que eu acho que afeta mais gente do que nós pensamos. E eu não vou mentir, do lado do recrutador, de facto, esse é o primeiro pensamento. Não posso mentir. Essa é a primeira ideia que vem, que é 6 meses num sítio, 1 ano noutro, mais 6 meses noutro sítio. Red flag. Isso não é justo, mas de facto é uma das primeiras ideias que vem à cabeça. Eu acho que não há muitas formas de combater isto, porque primeiro, entrar numa empresa com a qual acabamos por não nos identificar pode acontecer, mais do que imaginamos. Infelizmente são muitos os casos em que aquilo que foi prometido à pessoa recrutada não corresponde àquilo que lhe foi entregue, e eu acho que isso depois também não tem que prender a pessoa. Portanto, se promete, por exemplo, um determinado salário e determinadas funções
e aquilo que a pessoa vai fazer é completamente ao lado e o salário ainda por cima não acompanha aquilo que foi prometido, é normal que ainda que a empresa seja a mesma e mesmo que não hajam questões pessoais à mistura, que aquele candidato, ou neste caso aquele trabalhador, não se identifique e queira sair. Ora, se nós juntarmos aqui 3 ou 4 experiências em que uma não correu bem porque tecnicamente de facto não se adaptou, outra não correu bem porque tecnicamente era muito melhor do que o resto da equipa e não sentiu motivação, vai-se embora. Noutro, vai-se embora porque aquilo que foi prometido não foi aquilo que foi entregue. E noutro, vai-se embora porque a empresa, entretanto, foi à falência. Ora, nós temos aqui 4 situações em que apenas numa delas a pessoa não se adaptou tecnicamente. E para além disso, não se adaptou àquele cenário, não quer dizer que seja mau, não correu bem. Portanto, eu estou a dar aqui um exemplo em que alguém esteve pouco tempo em 4 empresas e isso acaba por ser uma mancha no currículo. Como é que eu ultrapassaria este problema? Exatamente através do primeiro ponto que trouxe neste episódio, que é através da carta de motivação. Eu acho que não tem que haver nenhum tipo de estigma em explicar porque é que aquele percurso é assim. Não como uma desculpa, não como uma justificação para o percurso ter sido assim, mas, no fundo, para que o recrutador perceba que quem está do outro lado, efetivamente, é uma pessoa resiliente, uma pessoa que gosta de entrar numa organização que a valorize, que faça a diferença, etc. Ou seja, de alguma forma, através das palavras que podemos colocar no formulário de candidatura ou no e-mail de candidatura, completar aquilo que não vai num currículo. É para isso que serve a carta de motivação e era o que eu faria aqui, mas sim, eu admito que esse saltitar, digamos assim, entre empresas representa uma dificuldade acrescida. Eu sei que isso pode acontecer, enfim, é o que é, eu não considero que isso torne alguém pior profissional, pelo contrário, muitas vezes até torna melhor, porque dá muito mais amplitude de visão, mas não deixa de ser, em muitos casos, uma desvantagem e temos que jogar com as armas que temos. Depois, mais uma partilha que eu, infelizmente, ouço mais vezes do que aquilo que gostava e que acredito que é um resultado da história da nossa profissão. Então, uma pessoa mandou uma mensagem a dizer: ser solicitador em vez de advogado já é por si um obstáculo duro de ultrapassar aos olhos de quem nos descredibiliza. Primeiro, nós, na nossa área, temos aqui uma crença limitadora de que o solicitador é, vamos dizer, já nem sei como é que é a expressão. Não sei o que é pobre do advogado. Parente pobre. Está-me a escapar. O solicitador é o parente pobre do advogado, que o solicitador é o secretário do advogado que, entretanto, foi promovido, enfim. E isso é uma crença limitadora de quem está no mundo da solicitadoria, porque eu acredito que dentro do mundo da advocacia isto também acontece. Dentro da advocacia deve ser os júniores relativamente aos séniores, os advogados de pequenos escritórios face aos de grandes escritórios, os advogados da província relativamente aos advogados de Lisboa, enfim. Eu acho que esta comparação vai sempre existir, mas não deixo de achar que, de facto, nós, enquanto solicitadores, com todas as competências e qualidades técnicas que eu sei que a maioria dos meus colegas tem, e nós temos profissionais absolutamente extraordinários nesta área, mas as pessoas não conhecem essas qualidades. As pessoas não conhecem. Quando nós começámos a PIA e começámos a produzir conteúdo, as pessoas simplesmente não sabiam o que é que um solicitador fazia. E isso é óbvio que é um obstáculo. O advogado é mais intuitivo por ser uma profissão transversal ao mundo inteiro, por ser uma profissão romantizada em Hollywood, por fazer parte de filmes, fazer parte de histórias, de livros. Então é normal que as pessoas saibam mais facilmente o que é que faz um advogado do que faz um solicitador. Isso, naturalmente, vai representar um obstáculo no momento da contratação. Por outro lado, eu acredito que o facto de nós termos um mercado de solicitadoria que ainda tem muitos passos a dar no sentido da profissionalização dos escritórios, leva a que, eu já falei sobre isto em vários outros episódios aqui do podcast, leva a que
haja menor margem de progressão dentro desta área, e ao haver menos margem de progressão, nós estamos menos preparados para enfrentar processos de recrutamento. Na área da solçadoria, infelizmente, na fase inicial da carreira, o objetivo é praticamente só conseguir um trabalho. E no mundo da advocacia já não é tanto assim, porque nós temos grandes escritórios de advogados que vão sustentando a possibilidade de ter uma progressão de carreira. Na solçadoria isso está a ser construído agora, mas há colega que me enviou esta mensagem, a minha palavra de apoio e, acima de tudo, de... como é que eu ia dizer isto? De apelo a ver este obstáculo de outro ângulo. Não acho de todo que ser solçador, relativamente a ser advogado, seja uma desvantagem. Pelo contrário, cada vez mais acho que ser solçador, no que toca a mim, é uma vantagem. Nós temos a vantagem da oferta e da procura, somos menos solicitadores comparativamente com advogados, e da minha experiência, que agora felizmente posso dizê-lo com experiência própria, desde que convertemos a PIA numa sociedade de solicitadores e advogados, comprovamos com todas as certezas que são duas profissões não só compatíveis, como complementares e necessariamente complementares. Agora, se essa não é a visão da sociedade, cá estamos nós, através de conteúdo como este, para ir ensinando a pouco e pouco quem está desse lado o que é que fazem os solicitadores, o que é que fazem os advogados, o que é que fazem os notários, como é que nós podemos acrescentar valor à sociedade e como é que temos tantos solicitadores nesse mercado fora que podem acrescentar valor às empresas, aos cidadãos e a todas as entidades que fazem parte do nosso ecossistema. Foi o episódio 27. Obrigado por estarem desse lado. Portem-se bem. Até à próxima.